Alguns meses atrás, uma cena na escola me chamou a atenção. Era a época dos jogos estudantis, e na prova de velocidade um pai gritava bem alto o nome do filho, anunciando para todos que os competidores seriam humilhados diante da velocidade de seu garoto. O problema é que aquele homem estava completamente iludido. Assim que a prova terminou, todos começaram a rir da cena ao verem que o filho daquele pai havia chegado por último na prova. Era nítido ver a vergonha estampada no rosto daquele homem ao ver que todo o seu orgulho estava fundamentado na ilusão. Essa história me faz pensar no capítulo 48 do livro de Jeremias. Nesta seção encontramos uma profecia contra a arrogante nação dos Moabitas. Para compreender o que se passa neste capítulo, é necessário contextualizar a religião moabita. Primeiramente, os Moabitas foram um povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século 13 a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe. No capítulo 19 do livro de Gênesis, encontramos a origem deste povo. O relato afirma que as filhas de Ló, após embebedar seu pai, deitaram-se com ele e dele tiveram filhos. Um deles foi Moabe, cujo nome significa provavelmente do meu pai. Moabe foi o pai dos Moabitas. Embora primo dos israelitas, os Moabitas foram sempre seus inimigos. Durante o período em que ambas as nações habitaram a região de Canaã, diversos conflitos aconteceram, pois sendo vizinhos ocorreram diversas batalhas por território. Interessante que no contexto do Oriente Médio, quando duas nações duelavam, na concepção das pessoas eram os deuses de cada povo que também estavam em guerra. Assim, quando uma nação vencia, seu deus era exaltado. Tanto que em um dos achados mais importantes para a arqueologia bíblica, a pedra moabita encontra-se com uma inscrição narrando a vitória de Moabe sobre Israel, atribuindo a vitória ao deus moabita. Em uma das linhas é possível ler: "E Quemos o levou diante da minha vista." Quemos era o deus principal dos Moabitas. Seu nome significa subjugador, ou seja, para os Moabitas, o seu deus era aquele que fazia com que todos se curvassem diante dele. Por causa desta teologia, os Moabitas na Bíblia são citados como arrogantes e altivos. Porém, seu orgulho estava fundamentado em um deus falso. No capítulo 48 do livro de Jeremias, encontramos uma profecia dirigida aos Moabitas. Durante toda a sessão, Deus repreende a arrogância de Moabe. Porém, ao citar a derrota deste povo, o verso 13 destaca a ineficácia do Deus pagão. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Interessante o contraste que o texto bíblico apresenta. Moabe, o povo que se orgulhava por confiar em Quemos, o Deus subjugador, quando a calamidade chegasse e o Deus pagão se mostrasse ser ineficaz, teria todo o espírito de arrogância substituído pela vergonha. Sim, é vergonhoso descobrir que toda a confiança está baseada em ilusão, e na verdade se ilude todo aquele que se apega às seguranças inseguras dos deuses deste mundo. Todo pecador que deixar a segurança da presença de Deus para se agarrar a divindades falsas deste século serão em breves envergonhados ao descobrirem que construíram suas casas não sobre a rocha eterna, mas sobre a areia movediça.